Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras do Brasil e de fora do Brasil. Bem-vindos ao canal do YouTube de Dicas do Cartola Craque Guga FC. Uma breve recapitulação: na 24ª rodada, o time do canal fez 103,42 pontos. Esperamos seguir assim, com pontuações altas nessa e nas próximas rodadas. Bom, vamos ao início da análise da 25ª rodada. Essa rodada eu acredito que tenhamos 4 grandes favoritos e outros 2, 3 jogos com boas possibilidades de escalação dos jogadores. O primeiro grande favorito da rodada é o Flamengo, que recebe o Botafogo no Maracanã no domingo. Acredito que o Flamengo tenha tudo para vencer essa partida e irei estar escalando boas peças do Flamengo nessa rodada. Outro grande favorito é o Grêmio, que recebe a Chapecoense na Arena do Grêmio. É verdade que o Grêmio deve poupar muitos jogadores nessa partida, devido ao clássico Grenal no próximo meio de semana pela Copa do Brasil, mas mesmo assim o Grêmio não deixa de ser um grande favorito. Outro grande favorito é o Atlético Mineiro, que recebe o Vitória na Arena MRV. O Galo também deve poupar peças nesse jogo, mas teremos a escalação do Galo, visto que é o primeiro jogo dessa rodada. Então teremos a escalação do Galo e assim não correremos riscos em escalar jogadores do Atlético Mineiro. Também outro favorito é o Bahia, que recebe o Internacional na Fonte Nova, em Salvador. O Bahia não joga mais nenhuma competição de Copas, né? Então temos a escalação do Bahia mais definida. É um grande favorito para a rodada também. Também vou destacar aqui mais 3 jogos com boas possibilidades. O Corinthians recebe o Santos na Neoquímica Arena. Acredito que é um clássico, é jogo duro. O Santos poupou o Neymar, Gabigol no meio de semana pela Copa do Brasil. O Santos precisa muito do resultado, mas acredito que o Corinthians tem um ligeiro favoritismo para esse confronto. Outro jogo que tem um certo grau de favoritismo é o Palmeiras, que vai até Mirassol, vai até o Maião enfrentar o Mirassol. Acredito que o Palmeiras também tenha boas possibilidades de vencer esse confronto, mesmo sendo um jogo difícil. E para finalizar, vou destacar aqui o Atlético Paranaense, que recebe o Fluminense na Arena da Baixada. Não é um jogo fácil, o Fluminense é um bom time, mas acredito que o Atlético Paranaense deva fazer o mando de campo render, né? E acredito que deva vencer esse jogo. Bom, vamos ao início da escalação da 25ª rodada. Como técnico, irei estar escalando Leonardo Jardim do Flamengo. Acredito que unanimidade essa rodada, o Flamengo é o grande favorito. Outras boas opções: Luiz Castro, técnico do Grêmio; Eduardo Domingues, técnico do Atlético Mineiro; Rogério Ceni, técnico do Bahia; e também acredito que Fernando Diniz, técnico do Corinthians. Mas como eu já disse aqui, irei estar escalando para essa rodada Leonardo Jardim, o técnico do Flamengo. Agora vamos para a nossa posição de goleiros, nossos goleiros. Essa rodada irei estar escalando o Everton do Grêmio. O Grêmio tem um jogo teoricamente favorável contra a Chape, mesmo a Chape vindo embalada aí, né, teoricamente. Após ficar muito tempo sem vencer, venceu o São Paulo, né, na Arena Condá. Mas acredito que o Grêmio deva fazer o mando de campo, mesmo com uma escalação mais alternativa. Como estou escalando o Everton, outras boas opções: Rossi do Flamengo; Gabriel Delfim, o goleiro que irá substituir Everson do Atlético Mineiro; Ronaldo do Bahia; Hugo Souza do Corinthians e Carlos Miguel do Palmeiras. Essas são umas outras boas opções, mas irei estar escalando o Everton do Grêmio. Agora vamos para a posição de zagueiros, nossos zagueiros. Essa rodada minha dupla de zaga será formada por Léo Pereira do Flamengo e Vitor Hugo do Atlético Mineiro. Outras boas opções além de Léo Pereira e Vitor Hugo: Léo Ortiz do Flamengo, excelente opção; Gustavo Martins, aí fica uma dúvida entre Wagner Leonardo ou Wallace na zaga do Grêmio. O Grêmio deve poupar alguns jogadores, mas os zagueiros do Grêmio são boas opções. O zagueiro Vitão do Atlético Mineiro também é uma boa opção. David Duarte do Bahia. E também vou estar citando aqui Gustavo Henrique do Corinthians, devido ao alto potencial no jogo aéreo. Mas como eu já disse aqui, minha dupla de zaga será formada por Léo Pereira do Flamengo. E também eu estava um pouco na dúvida entre outros zagueiros que irei escalar, mas irei mesmo com o Vitor Hugo do Atlético Mineiro, um jogador muito forte também na bola aérea.
Agora vamos para a nossa posição de lateral, nossos laterais. Minha dupla de laterais dessa rodada será formada por Luciano Juba, do Bahia, e Ayrton Lucas, do Flamengo. Acredito que seja uma dupla de laterais muito fortes para essa rodada. Outras boas opções, Varela ou Emerson Royal, vamos ver quem vai jogar aí na outra lateral do Flamengo. Marlon ou Pedro Gabriel, laterais do Grêmio, boas opções para essa rodada também. Cauã Pacini ou Natanael, os laterais do Atlético Mineiro. Roman Gomes, lateral do Bahia. Matheus Bidu e Mateuzinho, laterais do Corinthians. E para fechar, correndo um pouco mais por fora, o menino Arthur, lateral do Palmeiras. Mas como eu já disse aqui, irei estar escalando Luciano Juba, do Bahia. E ao lado dele, irei com Ayrton Lucas, do Flamengo. Agora vamos para os nossos meias, nosso meio de campo. Meu trio de meia essa rodada será formado por Arrascaeta, unanimidade, Arrascaeta do Flamengo. Ao lado dele, Rodrigo Nestor, do Bahia, e Neymar dos Santos. Esse será meu trio. Não tem grandes opções assim no meio de campo essa rodada, mas vou estar destacando aqui também Victor Hugo e Renier, do Atlético Mineiro, boas opções. Rodrigo Garro, do Corinthians, Maurício, do Palmeiras, João Cruz, do Atlético Paranaense, e Jorginho, do Flamengo, também é uma boa opção, Jorginho, batedor de pênalti. Mas como eu já disse aqui, meu trio será Arrascaeta, do Flamengo, Rodrigo Nestor, do Bahia, e Neymar dos Santos. Agora, para finalizar aqui, vamos para o nosso ataque, o nosso poderoso ataque. Nessa rodada aqui, meu trio de ataque será formado por Pedro, o vice-artilheiro do campeonato, faixa de capitão no Pedro, Samuel Lino, também do Flamengo, e ao lado dele, para fechar, Flaco Lopes, do Palmeiras. E como reserva de luxo, irei estar escalando, um pouco na dúvida ainda, quem seria meu reserva de luxo, mas acredito que... eu vou fazer uma inversão aqui, eu vou colocar o Viveiros como titular, então vai ficar Pedro como capitão, Samuel Lino, e ao lado dele Viveiros como trio de ataque. E vou colocar o Samuel Lino na reserva de luxo. Acredito que fica mais fácil assim, então Pedro, Viveiros, Flaco Lopes e na reserva de luxo Samuel Lino. Acredito que fica mais fácil assim para formular o ataque. Eu não estava querendo tirar o Viveiros ali, mas é o artilheiro do campeonato. Estava pensando em escalar o Thiago Borbas, do Atlético Mineiro, mas vou acabar deixando de fora ele. Então, outras boas opções, Thiago Borbas, do Atlético Mineiro, uma boa opção. Carlos Vinícius, do Grêmio, também uma dúvida ainda se iria escalar ele. Muitas dúvidas no ataque, vocês podem perceber, porque eu não sei a escalação exata do Grêmio ainda. Carlos Vinícius seria uma grande oportunidade, mas acredito que ele tem a chance de ser poupado por Batshuayi jogar. Memphis Depay é uma boa opção também. Vitor Roque, do Palmeiras, também boa opção. E Alejo Vélez, o centroavante do Bahia, também é uma boa opção. Mas como eu já disse aqui, agora de forma mais definida, meu ataque será formado por Pedro, faixa de capitão no Pedro. Ao lado dele, Viveiros, do Atlético Paranaense, Flaco Lopes e na reserva de luxo, Samuel Lino, do Flamengo. Agora vamos recapitular o time inteiro para vocês. Como técnico, irei estar escalando Leonardo Jardim, do Flamengo. No gol, essa rodada, irei com Everton, do Grêmio. Minha dupla de zagueiros será formada por Léo Pereira, do Flamengo, e Vitor Hugo, do Atlético Mineiro. E a dupla de laterais, Luciano Juba, do Bahia, e Ayrton Lucas, do Flamengo. No meio de campo, irei estar escalando Rodrigo Nestor, do Bahia, Arrascaeta, do Flamengo, e Neymar dos Santos. E meu trio de ataque, agora mais definido, visto só esperar um pouco para ver se o Carlos Vinícius vai jogar, né? Talvez eu faça alguma mudança de última hora aí, mas no momento, Pedro, faixa de capitão no Pedro, Kevin Viveiros, do Atlético Paranaense, Flaco Lopes, do Palmeiras, e na reserva de luxo, Samuel Lino, do Flamengo. Senhoras e senhores, esse é o time, a escalação prévia. Desejo uma excelente rodada, boa sorte a todos e fui!